Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita aqui, Jesus, e que cada coração aqui esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor está querendo comunicar para a gente, Jesus. Espírito Santo, eu venho pedir, Pai, que através desse treinamento, Jesus, o Senhor venha levar o louvor, Pai, o Nazareth Music, Jesus, para uma dimensão, Deus, uma profundidade espiritual diferente, Pai. Um nível realmente mais profundo do que eles já viveram, Jesus. Espírito Santo, eu clamo a Ti, Pai, para que a Tua glória, Deus, seja manifesta aqui, Jesus, nesse momento, Jesus. E que cada palavra dita, Deus, cada conhecimento, cada aprendizado que for sendo lançado, Jesus, não seja lançado por mim, não seja lançado somente pelo que eu preparei, Jesus, mas que seja lançado pelo Teu trono, Jesus, para as pessoas que estão aqui, Jesus. Pai, eu sei que cada pessoa que está aqui, Pai, foi o Senhor que escolheu de forma estratégica para estar aqui, Jesus. Eu sei que depois a gente vai mandar para o YouTube, Jesus, mas Deus, que além de ser simplesmente só um conteúdo, que cada pessoa aqui, Jesus, possa sentir a Tua presença, Jesus, falando, Deus, com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, por que eu estou aqui dando esse treinamento? Porque eu estou falando com vocês. Pode pensar, o cara é prega, líder da intercessão, que quem vai falar sobre o louvor? Mas, eu já fui do louvor há bom tempo atrás. Foi muito engraçado, na época o Jojo era o líder, não sei se só a galera aqui hoje que é o Jojo. O Jojo era o líder. E o Jojo e o Mazão eram os líderes. Aí eu era do louvor, eu era back. E aí um dia Deus começou a falar pra mim que eu ia ter um chamado para intercessão e que Deus ia me colocar como líder. Eu tinha 13 anos, 13, 14, eu já tinha falado que ia ser líder da intercessão. Através de algumas, tinha pessoas que me tinham confirmado, o Senhor já estava falando comigo que ia ser líder da intercessão. E aí, tinha um ponto que eu falei, mano, eu vou ter que sair do louvor, porque se quiser desligar, pode desligar, de verdade, e até ficar bem pra baixo, né? E aí eu cheguei pro Jojo, um dia eu cheguei pro Mazão, o Mazão chegou pra mim e falou, cara, eu preciso te falar um negócio. Eu falei, Mazão, também preciso te falar um negócio. Eu falei, pode falar, Mazão. Aí o Mazão falou, então, mano, eu quero ser feminista. Tipo, aí eu falei, então, sabe como é que eu tô saindo fora? Aí ele falou, não, como assim, não sei o quê. Aí eu saí do louvor, mas eu participei de um tempo de louvor e eu tenho uma bagagem muito grande na área de louvor com o meu pai. Quem não sabe, meu pai, ele já está envolvido no Ministério de Louvor há mais já de 30 anos, já que meu pai esteve envolvido no Ministério de Louvor. Ele já, tocou com diversos cantores, tipo Kleber Lucas, uma galera assim, mais das antigas, assim, bastante gente conhece ele, bastante ministérios ele já tocou, Nívia Soares, vários caras assim. Meu pai tem uma experiência da hora com louvor. Eu conversei com meu pai para construir esse louvor também, esse treinamento de louvor, e conversando com meu pai, com a vivência que eu tenho com meu pai, eu também aprendi muita coisa relacionada a problemas que acontecem no louvor e ele me fala. Então, por mais que eu não participei tanto tempo do louvor, eu tô careca de saber coisa de louvor, entendeu? Então, e também, tem um ponto que hoje aqui eu não tô aqui para falar até de técnica. Meu pai falou algumas coisas assim, que podem ajudar no ensaio, como organizar o ensaio, eu não sei se vai passar. Porque aqui, o ponto não é para falar de técnica, aqui o ponto é falar do que dá sentido para você ter técnica. Entendeu? Hoje eu tô aqui para falar do Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida é o que vai dar sentido para você ter técnica. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, bom, eu vou começar. O primeiro ponto que eu pensei sobre esse treinamento é sobre o ser ministro. Ser ministro. O que está implícito em você ser ministro? Não só como você ser ministro no louvor, mas como todos os outros ministérios, existe uma coisa que é padrão que todo mundo precisa ter, que é a santidade. Sem santidade não dá para você subir no altar, gente. Não dá. Eu não posso ir lá pregar se não tiver santidade. O ID, vou fazer um treinamento com o ID próximo no final de semana. O ID não pode dançar se não tiver santidade. Ai não, eu não sei, se não dançar não tem nada a ver. Não, o que está acontecendo no mundo espiritual não tem a ver, sabe? Ah não, é só uma dança. No mundo espiritual não é só uma dança. Às vezes tem uma pessoa lá onde Jesus quer falar com aquela pessoa através da dança. E mano, se a dança que ainda é algo meio subjetivo, sabe? Ainda não está falando claramente a mensagem, ainda mais um louvor que fala claramente de verdades do reino. O que eu quero falar hoje com vocês é que a partir de hoje, as verdades que vocês cantam ali
sejam verdades cheias dentro do seu coração, que não sejam só palavras. Você concorda comigo assim que, pensa comigo, uma Lamborghini existe, uma verdade. Agora não é porque a Lamborghini existe que essa Lamborghini é minha, entendeu? Não é porque tem uma verdade que essa verdade se aplica para mim. E às vezes vocês estão cantando verdade, só que vocês precisam, antes de vocês estarem cantando, vocês precisam estar vivendo aquilo profundo, vocês precisam estar vivendo no secreto aquilo que vocês estão cantando. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é em volta de santidade. Bom, santidade basicamente é você estar reto diante de Deus. O conceito de ser santo é algo separado. Deus, ele é santo. Como assim Deus é santo? Ele é separado, ele é diferente de tudo que existe. Ele é santo. E tudo que foi criado, todas as pessoas, Deus é diferente, ele é santo. Quando Jesus veio para a terra, ele coloca a santidade dentro da gente. Quando a gente está num relacionamento íntimo com Jesus, e eu vou falar daqui a pouco como a gente ter santidade, mas assim, Deus, ele permitiu a gente ser santo. Então, para você ministrar, você tem que estar santo. Por quê? Pensa comigo o seguinte, dá para um médico fazer uma cirurgia sem lavar a mão? Não, ele vai contaminar. Dá para os equipamentos que o médico vai usar serem equipamentos que já foram usados outras vezes em outras cirurgias? Não dá. Tem que, sabe, é todo o procedimento. Por quê? Porque aqui quando você vai para dentro de uma pessoa na cirurgia, aí quando você entra na pessoa, tem que estar tudo puro. Quando você vai lá dentro ali, quando você mexe no interno da pessoa, tudo precisa estar puro. E assim, eu tenho essa experiência com a intercessão também, mas o louvor, para mim, é o que mais se assemelha na intercessão, sabe? De todos os ministérios, o louvor é o que eu mais vejo com a intercessão, porque a intercessão atua diretamente com coisas espirituais. Tipo, todos os ministérios têm um pouco de mexe com o espiritual. Mas, por exemplo, a mídia mexe com equipamentos. O IT mexe com artes. Só que louvor e intercessão são os que mais atuam diretamente na parte espiritual. Entendeu? E a gente tem uma seriedade nisso, entendeu? E da mesma forma, a gente que atua diretamente na área espiritual, a gente está indo lá no interno da pessoa. Vocês estão ministrando, as canções que estão sendo ministradas é como se fosse uma cirurgia dentro do coração da pessoa, que está indo lá dentro do coração da pessoa, está abrindo lugares dentro do coração da pessoa que, tipo, mano, ela, sabe, ela nunca foi tocada daquela forma. Pensa assim, uma pessoa que perdeu o pai logo quando era novo, bem novinho, nunca viu o pai, não teve nenhuma figura paterna. Aí vem, tipo, sei lá, uma música da Laura, sou teu filho amado, você é meu filho amado, que me dá pra ele, mano, você tá tocando, velho, no profundo da alma, velho. Não é só vamos lá tocar. Não, velho. Você tá indo no profundo da alma de uma pessoa, velho. Você tá mexendo no espiritual de uma pessoa. E para isso, os equipamentos, a sua vida, as suas mãos precisam estar santas. A sua vida precisa estar reta diante de Deus. Por isso que eu vou pegar um pouquinho hoje em santidade, velho. Porque se não tiver santidade, ajeita a sua vida, mas não sobe no altar, se não estiver em santidade. E o primeiro ponto dentro de santidade que eu tinha falado é que assim, cada vida importa. Vocês são ministérios, aí a gente ficou em roda esperando. Pensa que cada um de vocês é um elo de uma corrente. Pensa um elo de uma corrente. Cada um de vocês é só um elo. Vocês são um elo. Cada um de vocês estão ligados. Vocês juntos como ministério, vocês todos juntos, vocês formam uma corrente que fica firme e protege mais a gente espiritualmente. Agora, uma corrente, ela não se rompe automaticamente em todos os elos. Assim, do nada assim, a corrente estourou, aí que a corrente estourou, todos estouraram. Bastava uma corrente estourar, um elo estourar. Todo mundo aqui, vocês precisam estar retos diante de Deus, para que você seja um elo forte. Porque aí quando cada um é um elo forte e vai se ligando, aí vocês estão firmes, velho. Aí Satanás vem, vocês estão firmes. Vocês precisam ter esse elo forte, que é a própria santidade e a vida com Deus. O primeiro ponto, assim, que eu até conversei com meu pai e alguns irmãos que vê muito, é em relação a briga, intrigas e conflitos dentro do ministério de louvor. É um ministério de Satanás, ele atua para ter briga e conflito e diversas coisas. Eu já vou falar algumas coisas do que ocasiona isso. Só que assim, briga, conflito,
não pode ter para sua administração, o seu louvor ser reto diante de Deus. Não existe isso. E assim, tem dois campos, para dentro e para fora. Você está brigado, você está mal com alguém de dentro, ou você está mal e está brigado com alguém de fora. Imagina você subir para ministrar, você está tocando guitarra, você está lá na bateria, você está cantando, você está com uma raiva da pessoa que está do lado de você. Você acha que isso é coerente com a administração do céu? Você tá lá no altar, ministrando as verdades do céu para as pessoas, só que você está ali em cima e você está totalmente brigado, você não quer conversa com a pessoa que está do seu lado. Não existe isso, não existe. Você trava a administração para as pessoas por causa disso. A sua vida, ela trava. Mas assim, vocês são cano. Quando você está com essas coisas, com intriga, está em pecado, você vai tampando esse cano, você está travando a administração, entendeu? E que Deus, ele é maravilhoso, e mesmo a gente muitas vezes não estando na santidade, ele ainda faz porque ele ama, que ele tem um amor, uma misericórdia absurda. Só que assim, é uma diferença para Jesus, só faz por misericórdia, e quando ele faz porque a gente está se dedicando, a gente está se aprofundando nele, é diferente. E essa questão de briga e intriga precisa ser resolvida. Mateus 5:24, se vocês quiserem abrir, não sei se tem necessidade, mas eu posso falar para vocês para a gente não perder muito tempo. Mas Mateus 5:24, vocês podem anotar, é quando Jesus fala: se vocês forem entregar uma oferta, primeiro reconcilia-te com o seu irmão, deixa a sua oferta, olha o que Jesus fala, deixa a sua oferta ali, reconcilia-te com o teu irmão e depois você volta para entregar a sua oferta. Isso está falando de oferta. Eu creio que Jesus estava falando em oferta relacionada a realmente questão monetária, sabe? Oferta. Só que quando você sobe ali, você está dando uma oferta de adoração, você está dando uma oferta de louvor, sabe? Ali, quando você está ali, você está dando uma oferta. Tem até uma música, né, que fala. Tem uma música que fala, né, que oferta é oferta de amor diante do dono. Entendeu? Fala. Então, quando você está ali, você está subindo para entregar uma oferta diante do Senhor, entendeu? Agora eu te pergunto, como é que você quer entregar uma oferta diante do Senhor se Jesus falou que antes de você entregar uma oferta, você precisa estar reconciliado com o teu irmão? Velho, se antes de ministrar você está mal com alguém, vai ali para trás ali do miúdo, liga para a pessoa, mesmo que ela esteja na China, você liga para ela e fala: olha, se estiver dormindo, acorda, eu preciso te pedir perdão, eu falei com você. Mas essa pessoa foi quem falou com você, você está magoada, liga e fala: olha, me perdoa, se eu fiz alguma coisa para você, sabe, eu estou magoado com você, eu não quero falar assim. Vem, reconcilia, sei lá, faz o que precisa fazer, reconcilia com o teu irmão, mas não só no altar, se você não estiver em paz com todas as pessoas. Eu já fiz isso várias vezes na intercessão, que estava indo para o culto, já estava ali em acampamento, velho, alguém ficou comigo, eu fiquei bravo. Mano, antes de eu entrar no culto, eu peguei a pessoa e falei: olha, eu não vou entrar no culto se eu não estiver certo e eu não posso ir ali se eu não estiver em paz com você, se eu não estiver amando você. Então me perdoa, porque eu falo: mano, eu ia lá e pronto, reconciliante, não vou deixar Satanás ter vantagem na minha vida. Amém? Então esse é o primeiro ponto para vocês tomarem muito cuidado com briga, intriga e conflito, que isso pode acontecer muito, tem algumas coisas que podem gerar isso. Outra coisa que eu até conversei com o meu pai, falou que é uma coisa muito recorrente dentro do louvor, e é um negócio que vocês têm que tomar muito cuidado, de verdade, que é orgulho, ego e soberba. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. O que é orgulho? Orgulho é você, por exemplo, você se sente que você está num nível superior às outras pessoas. Orgulho. Você está porque é mesmo de vaidade. Você está no status onde você é perfeito, você é top, sabe? E quando você vem com esse orgulho, tem muitas coisas que você precisa tomar cuidado. Cuidado para não fazer por aplausos. Isso já entra dentro de ego. Você não ministra para as pessoas. Olha, você ministra para Deus. Eu vou falar disso um pouco para frente, até para não perder aqui na loja. Um pouquinho mais para frente eu vou falar mais sobre isso, mas assim, não faça com os aplausos.
Eu sempre falo, a maior aplauso que você vai ter é quando você chegar no céu, as portas do céu se abrirem e Jesus estiver lá de pé te aplaudindo. É o aplauso dele que você precisa. Você não precisa do aplauso de homens. Você não precisa. Então, muda a nossa cabeça, seja sincero e humilde. E humildade, entre orgulho, ego e soberba, humildade é o que prende os três e joga fora. Humildade é a solução para esses três. Orgulho, ego e soberba. Humildade vem acabar com esses três. Então que você seja humilde para perceber se você está sendo orgulhoso, para perceber se você está com um ar de superior dentro do louvor, se você está fazendo pelo seu ego, e quando você sobe ali, você está que da hora. Meu pai, era muito massa, eu ia conversar com meu pai tem várias experiências. Então, uma vez ele estava numa igreja e teve um pastor que contou para ele. Tinha um menino do louvor, menino guitarrista e tal, nada bem, cara. Mas menino guitarrista e tal, esse ele do culto, e o pastor começou a perceber que ele estava meio vaidosão, meio com ego, se achando top, assim, mas fazer uns jeitos, assim, pra tocar, mas não com ego, velho. Você falou, olha, vem cá, se o próximo mês, só um mês, você vem aqui para participar, para ser abençoado, para você, sabe, fica um tempo, assim, sem ministrar, para você ser edificado, para você ser abençoado. Uma estratégia ótima de conseguir fazer isso. E até isso eu vou falar aqui também, mas eu vou falar agora que já está dentro. Estejam sendo humildes para a submissão de liderança pastores. Vocês estão vocês estão debaixo de autoridade. Então, se um líder, se um pastor, ele vira para você e fala, olha gente, não vai dar hoje, não é para a gente tocar essa música. Não vai tocar. Hoje vai ter que mudar isso? Vai ter que mudar. A gente está indo com a direção para uma pessoa. Se Deus colocou, por exemplo, olha que doideira. Veja que você está dirigindo, aí vem alguém falando, não, agora vira para cá. Aí vem outra pessoa, não, pode vir para cá. Gente, vocês vão bater o carro. Se Deus colocou alguém no volante, é porque é para ele, é para ele estar dirigindo. Agora, o que adianta você ter entendimento de um Cristo, que o seu líder está na direção, se você toda vez você quer passar por cima da liderança dele? Não existe isso. Mas então, aí esse menino, então beleza, o menino não ministrou, e aí ele ficou algum tempo sem ministrar. Primeiro culto dele sem ministrar, ele ficou dentro do culto, ficou lá no fundo. Primeiro culto sem ministrar, já ficou no fundo. Segundo culto, ficou conversando, o tempo inteiro no culto, já não prestou atenção em nada. Terceiro culto, ficou para fora do culto, ficou conversando lá fora. Quarto culto, sem ministrar, não veio da igreja. Veio para você parar de vir. Aí o pastor veio e chamou ele. Você percebeu? Você não estava ministrando para o Senhor, você estava ministrando para as pessoas, você estava ministrando para se aparecer. Quando eu tirei de você esse negócio, você não continua adorando a Deus, porque um verdadeiro adorador adora lá em cima do palco, adora no fundo da terra, adora no fundo do culto, adora, mano, em qualquer lugar, velho. Ser adorador não é um momento, ser adorador é uma vida, entendeu? E aí, velho, muito top essa experiência para vocês tomarem cuidado. A Bíblia fala para a gente aprender com as falhas que os outros já passaram. Que vocês, mano, com essa história que eu estou contando para vocês, que é uma história real, vocês não sejam essa pessoa que valoriza mais estar lá em cima do que ser um adorador de verdade, mas que o valor de vocês esteja em adorar, independente, mano, de qual momento seja, vocês estão dispostos a adorar, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Então, cuidado para não fazer por aplausos, elogios, não fazer para as pessoas, tocar com quem não sabe tanto, aí com quem tem parentes arrogância. Cuidado, gente, meu pai falou que isso rola. Às vezes, tipo, mano, meu pai, eu vou falar isso também porque vai dar excelência que meu pai buscou. Mas meu pai, para vocês entenderem, meu pai, ele começou a tocar sax com 8 anos. Com 12 anos ele virou profissional. No 9º ano ele saiu da escola só para estudar sax. Meu pai não tem, tipo, nem ensino médio completo. Ele saiu no 9º ano para já focar no sax. Ele ficava o dia inteiro. Ele falava que os moleques iam brincar pra rua, ele ficava lá se dedicando ao Senhor. Dedicando para tocar excelente, para que ele fizesse um serviço com excelência. Não falo sobre excelência, mas assim, imagina meu pai chega para tocar sax numa igreja, ou algum lugar que meu pai foi convidado, chega lá, velho, tem um tecladista aqui, o que acompanha muito o sax é teclado. Imagina um tecladista, mas é doido, não sabe tocar, velho.
aprendeu, começou a tocar ontem, semana passada, ele começou a tocar. Meu pai não pode ser arrogante, tipo, falar, meu pai está servindo o Senhor, não está servindo aquele músico. Meu pai está servindo o Senhor, então, velho, você tem que ter um cuidado para você não ser arrogante, que as pessoas sabem menos que você. Se entrar uma pessoa hoje no louvor, mas não sei cantar muito, velho, a pessoa não tá cantando bem, tá perdendo. Calma, tenha paciência com a pessoa, não seja arrogante, não dá espaço para arrogância, porque você vai estar sujando o seu coração e você vai estar ferindo a pessoa, porque você vai estar sendo arrogante. Então toma muito cuidado com a arrogância se você sabe mais que a outra pessoa. Se você sabe que você sabe mais, fica de boa e continua sendo com o coração humilde. Humildade para pedir perdão, para você chegar antes do... Achei que é até legal uma estratégia para vocês se resolverem, às vezes até, sei lá, não sabe, você não sabe não, quando tiver um tempinho de ensaio, vocês tiverem um tempo para fazer um coração limpo, para quem estiver ali, pedir perdão e resolver. Não vai com ministração brigado com alguém, então você tem que ter humildade para pedir perdão, humildade para ser submissa ao pastor, ao líder, disposição para servir em qualquer momento. Eu sei que é ruim, mano, quando eu já fui no louvor por tempo, às vezes você tem que ministrar, você não sabia que você ia ministrar e aí você vai ter que ministrar. Ou você ia ministrar e aí não vai dar mais para você pensar que tem que colocar outra pessoa. Velho, amém. Seja qual for a direção, ou que seja lá o que Deus estiver fazendo, amém. Mas seja chato, tenha paciência, o Senhor sabe. Por exemplo, se você era o seu, sei lá, você ia tocar, os líderes deram uma direção, olha, hoje não vai dar para você tocar, tem que ser essa pessoa. Amém, velho. Deus quer que aquela pessoa toque, hoje eu vou ficar aproveitando o Senhor. Glória a Deus. Hoje eu não ia tocar, eu vou ter que tocar. Glória a Deus. Vou usar meu dom para servir o Senhor mais uma vez. Então, independente, velho, se você esteja à disposição a servir. Estava até comentando com o Gui esses dias. Falei, Gui, quando a gente está buscando o Senhor, a gente tem disposição de servir, tá ligado? Tipo, disposição. Mano, se um dia, sei lá, velho, pô, precisava poder tocar triângulo, mano, vai lá. Senhor, mano, faz o que você quiser, mas assim, é um prazer e uma honra você servir ao Senhor. Então, velho, o líder chega para você, olha, hoje não vai dar para você ministrar, ou vai ter que trocar alguma coisa na tabela, amém. Caso era você que for trocar, esteja humildade, esteja um coração humilde, para estar disposto a servir em qualquer momento. E se não for para servir, glória a Deus, você aproveita o tempo que Deus está te dando. Amém, não permite esse negócio de, não, mas hoje é a minha tabela, ou agora não, velho. Não tem isso. É a tabela de Deus. Está acima da tabela que é a humana. É a tabela de Deus. Deus quer fazer alguma coisa diferente. Amém. É a vontade do Senhor. A vontade do Senhor seja feita. Amém? Então, isso tudo que eu estou falando é sobre santidade. Eu estou falando essas coisas mais dentro do louvor, porque as outras coisas de santidade, porque isso aqui é santidade, vocês podem cair da santidade dentro do louvor. Só que tem santidade que vocês caem dentro de casa. Isso eu não preciso falar, porque a gente já falou nos cultos, a gente já fala na igreja, você tem que ter tempo com Deus. Então você sabe, velho, que imoralidade sexual, você tá uma vida tipo bebendo, você sabe essas coisas, velho, você tá fora do Senhor nesse sentido. Todas essas coisas, tendo mentindo para os pais, seja lá o que você estiver fazendo, desonrando os pais, não amando a Deus, não amando ao próximo, mas seja lá o que você estiver fazendo, existe outros tipos de santidade que você precisa resolver da mesma forma. Não vai ministrar se não tiver santidade. Se necessário, chega para ele e fala, Jaque, João, hoje Jota, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou ministrar. Eu posso ministrar da forma como eu não quero ser empecilho. Olha que, gente, isso é real, velho. É melhor você ficar sentado do que você ser empecilho para aquilo que Deus está querendo fazer no culto, velho. Não seja empecilho. Eu falo isso para mim toda vez que eu entro no culto para orar, para pregar. Eu falo, Senhor Jesus, que eu não seja empecilho para aquilo que o Senhor quer fazer aqui dentro. Que eu não venha te atrapalhar naquilo que o Senhor quer fazer. Que você também, mas se você estiver mal, não ministre. De verdade, quando você não ministrar, eu falo disso sinceramente. Se necessário um dia ter só, se necessário um dia ter só um violão, o culto vai ser só um violão, velho, eu posso te falar com certeza que vai ser, se você vai ter um cara tocando violão e cantando, dando certo pro Senhor, vai ser 1000 vezes melhor do que tacar a banda inteira, até violino, umas fitas totalmente diferentes e ninguém em santidade. Muito melhor. Traz o cara com o violão, traz o cara que está fazendo santidade, traz o cara que está com o secreto, traz o cara que está com a unção e que coloca ele. Não coloca a banda, porque se a banda não tiver santidade, não tem ministração. Porque
Deus não acampa, Deus ele não vem onde está pecado. Pecado e Jesus é coisas diferentes. Deus é totalmente oposto ao pecado. Se você está com pecado, Jesus não está com você. Isso aqui é tenso, por isso que o pecado é tenso. Agora, quando você quer fazer uma meditação, você está imerso em Jesus. Então, esteja em santidade. Esse era o primeiro ponto do treinamento. E agora o segundo ponto. Uma coisa. Duas outras últimas coisas que eu esqueci. Testemunho. Toma cuidado no seu dia a dia. Não seja o cara lá que vai troca. Chega na escola, chega nas suas visitas, vai lá e você sabe a vida que você está levando. Aí todas as pessoas sabem que você é. Tenha testemunho. A mesma pessoa que você é lá em cima do altar, você é embaixo do altar, você é fora do culto, você é na sua escola, você é na sua casa, você é na sua família, você é no ônibus, velho, seja lá onde você estiver, você é a mesma pessoa, integridade. A segunda coisa que o pai falou, velho, que eu achei muito top, velho, e eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Cuidado com as roupas, velho. Cuidado com as roupas que vocês usam. Meu pai falou, velho, tipo, vai pra frente se armando, meu pai, sua irmã tá com um decote enorme, não dá nem pra olhar pra frente, não dá nem pra ver. E meu pai falou que isso é só para as mulheres, né? Que às vezes a questão da roupa vai, mas meu pai falou mais não. Meu pai falou uma vez que estava na igreja, e meu pai até falou com o pastor concordou na igreja. Meu pai estava lá, né? Eu acho que ele não estava tocando na hora, às vezes meu pai às vezes é chamado mais para tocar um pouquinho e depois ministrar alguma coisa. Então meu pai acho que estava esperando, ele estava dando louvor. Aí meu pai falou, olha aqui, cara, o menino ali. Era um cara que estava tocando, era fortão, estava com uma calça muito apertada, estava marcando as partes de baixo. Então, complicado, né, gente? Como é que vai ministrar? Então, cuidado com as roupas, né? Cuidado com as roupas que vocês usam. É um negócio muito interessante, como eu falei, é verdade. Beleza, agora então acabou essa parte de santidade, agora eu vou começar a falar de como ter santidade. Isso aqui acho que é um dos pontos mais importantes do treinamento inteiro. Como ter santidade. Como ter santidade? Vida com Deus no secreto. Vida com Deus no secreto. Sabe, até coloquei aqui, intimidade com Jesus aumenta o amor por Jesus. E o amor por Jesus é o que vai te fazer pecar. O que te... guarda isso como dica excelente para você se está lutando contra o pecado, se você quer sair de um pecado. O que te faz vencer o pecado não é esforço, não é tipo você ficar tentando fazer estratégia para não pecar. O que vai te fazer não pecar é o seu amor pelo Senhor. É o seu amor pelo Senhor. Eu tive experiências na minha vida onde eu estava lutando contra um pecado e eu só consegui vencer o pecado quando eu me entendi o amor de Deus por mim. E eu estava entendendo o amor de Deus por mim. Quanto mais eu entendi o amor de Deus por mim, mais eu amava o Senhor. E quando eu amava de fato o Senhor, quando eu pensava no pecado, eu falava, não quero, velho. Porque o amor de Deus por mim é muito maravilhoso. E eu amo o Senhor. O meu amor por Ele vai fazer isso. Porque você concorda comigo? Pense assim, você está apaixonado por alguém. Todo mundo já se apaixonou por alguém. Você está apaixonado por alguém, você quer estar com a pessoa. Você está perto da pessoa. Da mesma forma, quando você está apaixonado por Jesus, você vai ter que querer estar perto de Jesus. Então, essa sua paixão, esse seu amor por Jesus vai te fazer um pecado. Porque o pecado separa a gente de Deus, certo? Então, se os pecados separam você de Jesus e você ama Jesus, como é que você vai querer? Tipo, se você ama uma pessoa, você não quer que ela vá para longe. Por exemplo, você vai querer que alguém que você ama mude para outro país e vá para outro país. Você vai para outro país, por que não? Porque você ama a pessoa, porque você ama a pessoa, você está perto da pessoa. Entendeu? Você continua fazendo esforço aí para ir lá ver. Então, mano, você é uma pessoa e quando você amar a pessoa, você quer estar perto dela. Quando você amar Jesus, você vai querer estar perto dele. Quando você amar estar perto dele, você não vai pecar. Entendeu? Porque se o pecado me afasta de Deus, eu não quero ficar afastado de Deus. Eu não quero, tipo, o pecado é tipo assim, Jesus mudou baixinho. Jesus mudou baixinho num lugar onde não tem internet, não tem telefone, você não tem mais contato com ele. Isso é o pecado. Você quer estar longe de uma pessoa assim que você ama? Então, o amor por Jesus é o que nos faz não pecar. E da onde que vem esse amor? Secreto. Porque ali no secreto, quando você abre a Bíblia e fala, caraca, velho, morreu por mim, mano. E aí você começa a entender isso. E
quando você começa a ler a verdade, você começa a ter tempo no secreto, as coisas começam a acontecer, e aí você começa a estar em santidade, você começa a estar em relacionamento com Deus. Eu vou falar isso na segunda parte do treinamento, mas assim, a sua administração, ela é o fluir do seu secreto. Eu não estou falando só para os ministros que cantam, não. De verdade, gente, todo esse treinamento, só obrigado que a gente tinha falado. Isso é para, independente de qual seja a sua função dentro do louvor, seja tocar um instrumento, ou seja você cantar. Sabe, velho? Todo mundo aqui se aplica a todos. Eu vou falar mais sobre isso, sobre que às vezes, tipo, sobre simplesmente ir lá e tocar e você esquecer a parte espiritual que tá rolando, entendeu? Eu já vou falar isso mais pra frente. Então, o secreto, gente, eu vi uma vez uma pregação maravilhosa. Sabe a parábola das 10 virgens? Que tinham 5 virgens sensatas e 5 virgens insensatas. Elas estavam colocando lá um negócio tipo de ouro, assim, um negócio bonito, que tinha um negócio bem bonito por fora, assim, e ficava com uma chama, né? E aí elas ficavam com aquilo, elas colocavam azeite dentro. Quando colocavam azeite dentro, o negócio ficava queimando. Umas levaram azeite, outras não levaram azeite. Não é nessa questão que eu quero entrar, mas é o azeite. O azeite é o Espírito. O azeite é um símbolo do Espírito. E o azeite, ele não ficava num lugar visível. Ele ficava num lugar secreto. Para você manter a chama queimando, para que as outras pessoas vejam sua luz, você precisa ter secreto. Sabe um negócio que o professor que estava falando? Falou assim, o seu candelabro, o seu candeeiro que você está segurando, o negócio de bonito, é o seu ministério. Às vezes, velho, tem gente com um candelabro maravilhoso, assim, de ouro, assim, um negócio muito bonitão, assim, muito chique, assim, né? Só que não tem óleo, não tem azeite, então não tem fogo. E aí por fora tem aquela coisa maravilhosa, bonito, mas por dentro não tem azeite. Da mesma forma, não adianta você só, não adianta você ter uma banda impecável, tipo, você é muito bem estruturalmente, se você não tiver óleo, se você não tiver intimidade com Deus no secreto. Eu vou indicar para vocês, quem está assistindo aí, não, mas de verdade, tem uma pregação do Fernandinho, o papel do ministro de louvor. Mano, que bagulho da hora. Ele falou uns negócios muito massa e eu digo para vocês também assistirem. É isso mesmo, o papel do ministro de louvor. Treinamento do Fernandinho que tem no YouTube. Assista, é excelente. E foi um negócio que eu achei que é muito verdade. Quando você vai ministrar, sabe quando vocês falam que vocês vão conduzir as pessoas em adoração? Tem essa, né? A gente fala bastante sobre você conduzir as pessoas em adoração. Beleza, você está conduzindo a algum lugar, certo? E quando você está conduzindo alguém a algum lugar, né? Você não conduz conduzir o Kalel para aqui mesmo. Faz sentido. Conduzir o Kalel para algum lugar. Então, agora me explica. Como que você vai conduzir alguém para um lugar que você não conhece? Como você vai conduzir alguém para um lugar que você nunca foi? Primeiro vá para esse lugar, entendeu? Primeiro vá para esse lugar para depois você levar